nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Que prazer, que alegria realmente estarmos aqui juntos de novo para bendizer e louvar o nome de nosso Deus. Nós estamos numa época muito festiva, né? É a Semana do Calvário, outra chama Semana Santa, e outras semanas não sei como é que se trata, mas biblicamente nós não encontramos data na Bíblia quando Jesus morreu e quando ele ressuscitou. Realmente não temos data. Temos dia, do qual sexta-feira, e do primeiro dia da semana ressuscitou, mas não no sentido data. Essa data aí foi mais promovida pela Igreja Católica. E atrás dela veio todas as religiões, hoje comemora realmente essa semana como a Semana do Calvário, tudo através da Igreja Católica. Ela é a mãe, a Igreja Mãe. E os cristãos têm acompanhado. Agora, o que tem curiosidade é que, às vezes, a falta de conhecimento, diz, meu povo perece por falta de conhecimento. E, de fato, é isso. Porque quem faz sabe o que está fazendo. Mas outros, como diz lá no norte, Maria vai com as outras. O fulano falou, todo mundo vai atrás. E a Bíblia diz assim, que nós não devemos acompanhar a multidão. Mas muito vai mais atrás da multidão do que outra coisa. Nós vemos fotos, mais fotos mandaram para a gente, a igreja realmente se ajoelhando diante da cruz. Pergunto eu, qual a diferença que você tem? Nenhuma. Você não tem mais diferença. E a igreja, ela tem que mostrar uma diferença porque ela tem a verdade. Mas não quer nada parece-me com a verdade. Ela tem toda a verdade, ela tem que falar essa verdade como que é, mas ela não procura falar. Alguns sim, outros não estão nem aí. Fazer uma média é muito bom. É claro que nós não temos que provocar a perseguição, mas temos que falar essa verdade sem rodeio. Porque Jesus, o sacrifício que ele fez por mim e por você, por todo que nele crê, não foi fácil. Mas ele sofreu. Tudo por culpa do irmão Inácio. E culpa daquele que nele crê. Mas nós não estamos fazendo a vontade dele. Estamos fazendo mais a vontade dos homens do que a dele. E Pedro diz assim, importa obedecer a Deus e não aos homens. Nós importamos obedecer aos homens e não a Deus. As invenções entraram na igreja de uma forma que hoje não tem mais diferença entre o mundo e a igreja. E naquele dia é que veremos a diferença entre o que serve e o que não serve, diz Malaquias. Vamos ouvir o Pai Nosso com o quarteto catedral, né? Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us now, we pray.
hour of utter need, turn us not away unblessed. Calm our anguish into rest. O thou loving, blessed One, rising o'er us like the sun, light and life art thou within, Savior thou from every sin. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Amém. Como é bom ouvir sempre a oração cantada do Pai Nosso. Nosso programa, por onde nós passamos, sempre levamos o Pai Nosso com o nosso irmão Grigório, uma vez com a irmã Elane, uma vez o Verde, uma vez a Divina, uma vez a irmã Lucimar, canta realmente o Pai e Nosso, né? É muito importante quando a gente reconhece que estamos certos ou que estamos errados. A maior virtude que um cristão pode ter é quando ele reconhece que de fato ele errou. Isso é muito bom. Mas muitos não estão nem aí com saber estar certo ou errado e tem bronca de quem fala a verdade. Mas nunca esqueça desse texto que a palavra de Deus diz, em Amós 3,7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vamos ouvir mais 2 hinos aí com quarteto catedral, uma coisa assim, né? Parece-me é esse o título. Ao encanto no sol pela tarde, o encanto no lindo arrebol, mas o encanto de encantos é para mim, ter-me Deus amor assim. Ao encanto sem igual, encanto sem igual, de ter Deus amor por mim. Ao encanto sem igual, encanto sem igual, de ter Deus amor por mim. Ao encanto no céu numa estrela, na primavera também, mas o encanto de encantos é para mim, esse amor que meu Deus me tem. Ao encanto sem
igual de ter Deus amor por mim, de ter Deus amor por mim. Eu era ovelha errante que não amava o curral, nem a voz do meu bom pastor, nem seu bordão pastoral. Eu era um filho mau que ao lar não tinha amor. Eu não amava meu bom pai e fui-me sem temor. Não mais errante agora, atendo ao seu bordão. Sua doce voz me apraz ouvir e sigo em prontidão. Não mais um filho errante, não mais irei vagar. Do Pai Celeste escuto a voz, deveras amo ao lar. Já? Então? Muito bem. A gente às vezes fica até um pouco meio distraído, pensando nas coisas e termina esquecendo do compromisso, né? Vamos orar então. Querido glorioso Pai que está nos céus, mais uma vez, humildemente aqui estamos para te pedir a tua orientação, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre cada um de nós. Que aquilo que falamos não seja nosso, mas unicamente de Jesus. Inspirado pelo teu poder, a tua graça, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, é que te pedimos de hoje para sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, boa tarde, boa noite ou bom dia. Depende a distância onde você estiver e qual o horário que está chegando o nosso programa. Queremos agradecer mais uma vez as emissoras do qual transmite o nosso programa. Que tudo seja para a honra e glória de nosso Deus. E que o nome de Deus seja sempre louvado. E que essas emissoras, Deus possa colocar suas bênçãos sobre elas, sobre as suas famílias, e cuidando tanto na sua vida espiritual, como financeira, como também na sua saúde física e mental. Que Deus possa cuidar, e nós sabemos que Deus é Deus, e Ele cuida daqueles que têm o temor para com Ele. Nós estávamos comentando aqui com respeito à Semana do Calvário. Realmente, muitos deixaram aquele que morreu na cruz para adorar a cruz. E não a cruz que Jesus morreu, porque ninguém sabe qual foi a cruz que Jesus morreu. Eu lendo sobre 3 cruzes, aí falando com um pastor, teólogo, ele disse, eu li sobre 33. Eu digo, então, qual a cruz que devemos colocar na igreja? Eu li 3, já é difícil, para você saber qual a cruz que você vai colocar. Agora, imagine 33. Dá de entender que a igreja, que a cruz latina da Igreja Católica, dá de entender não é o certo. E Jesus nunca autorizou
a ninguém colocar a cruz na igreja. Jesus nunca autorizou. Dentro do nosso pouco conhecimento bíblico e dentro do Espírito Profecia, não encontramos apoio nenhum para se colocar a cruz na igreja. Mas por que tem? Porque está cheio de haver disfarçado dentro da igreja os jesuítas, que nós não sabemos, eles são muito ocultos nas coisas, e levou isso para a igreja de um jeito que a igreja, hoje, chegaram foto de quase meio mundo de gente ajoelhada lá no pé da cruz. Outros pregadores dizem, olha para a cruz, olha para a cruz. O que você está vendo na cruz? Você não está vendo nada. É mesmo que, por exemplo, será que você, com boa consciência, alguém matou alguém da tua família, vai lá com um punhal, ou seja, com a faca, sei lá que material que seja, ou uma paulada, você vai exibir aquele pau que matou a sua parente, sua esposa, seu filho, ou seu pai, ou sua mãe, seja lá quem for, você vai estar exibindo por aí afora que, olha, esse pau aqui foi que alguém matou. Você não vai fazer isso. E se você está fazendo isso, você está adorando aquela pessoa que mandou, que foi realmente quem deu ordem para crucificar, o romanista e os judeus. Aí você vai e acompanha a mesma coisa? Não. Nós podemos pregar o evangelho com respeito à morte de Cristo, sem estar usando cruz na igreja. Eu fico realmente muito triste com esses acontecimentos, porque se os irmãos soubessem o que tem por trás da cruz, nunca usaria. Mas por quê? Porque veio de lá de cima. Para aí, nem tudo que vem lá de cima é bom. Você precisa conferir. Você é um cristão, você ama essa igreja de Deus. Se ela não fosse, eu não estaria nela. O povo de Deus, ele está espalhado em todo lugar. E em todo lugar tem o povo de Deus. Mas a igreja, Deus não deixou duas igrejas. Deus deixou uma igreja. Ele veio para o que era seu, ou seja, os judeus. Mas os judeus rejeitaram ao ponto de crucificá-lo. Olha, se eles chegaram a rejeitar, Deus agora então levaria para que outros povos realmente tomassem conta dessa mensagem. E irmão White é bem claro que nós somos responsáveis por esta mensagem. Mensagem de advertência, de amor, de confiança, de fé, mas temos que falar a verdade. Porque o povo continua do mesmo jeito, inocente. Se nós não explicamos essa verdade como de fato ela é. Ora, vai ter perseguição? Vai quando? Quanto mais a igreja realmente fazer essa pregação, a mensagem, mais rápido virá a perseguição, logo Jesus voltará. E que você quer ficar a vida inteira sem perseguição, ela vai vir. Queira você ou não queira, ela vai virar. Porque é profético. Quando? Na hora certa, Jesus diz, eu dei toda oportunidade para que vocês pregassem essa mensagem. E vocês economizaram essa mensagem, esconderam, porque se acomodaram na vida boa e não quiseram pregar como deveria ser. E foi acomodando, e chegar a um ponto de acomodar de um jeito que já não existe mais diferença entre o católico e o adventista, não tem mais diferença, tanto no seu vestuário como em tudo imitado. Até para dançar, agora já estão dançando, né? Já tem algumas reuniões que a pessoa canta dançando e coisa, vão cantar de qualquer jeito, relaxadamente, de casadinho, de tudo. Olha, eu fico triste, parece que não estão enxergando mais nada, está tudo igual, tudo é normal. Nunca foi. A palavra de Deus é tão clara, irmãos, amigos. Não vá pelo que os outros falam, vá pelo que está escrito. Está escrito que você tem que colocar uma cruz na igreja, ou que você tem que colocar uma cruz na sua sepultura? Aonde você leu isso aí? Não. Então você não tem por que você põe. Por que você põe? Porque eu vejo... Para aí, calma aí. A liderança da igreja, ela tem que ser
Como assim diz o Senhor? Não é assim diz o fulano. É umas, espera aí, pastor, onde está escrito? Me mostra, porque eu tenho que mostrar para os outros. Nós temos uma verdade. E temos que explicar para esse povo a verdade. Que verdade nós estamos explicando? Se alguém perguntar, por que nós usamos a cruz? Por quê? Qual o texto bíblico dentro do Espírito assim que você vai falar? Você não tem. E por que você usa? Você tem que usar uma coisa, quando alguém, se for falar, alguém vem perguntar, onde está escrito? Está escrito, está aqui, ó. Ah, mostra o texto, acabou. Com a Bíblia ninguém se discute. Não se discute. A palavra de Deus não é para discutir, é para entender e compreender. Outra, aí diz alguém, depende da interpretação. Quem é eu ou você para estar interpretando a Bíblia? A Bíblia não precisa nem de mim nem de você para ser interpretada. Ela, por si, ela já dá a resposta. Jesus nunca falou uma parábola se ele não explicasse ela. A palavra de Deus nunca falou sem explicação. Tudo tem uma explicação. Até, por exemplo, que enquanto como o livro de Apocalipse é um livro muito simbólico, mas nem tudo é simbólico. Nem tudo é simbólico. As pragas não são simbólicas. O milênio também não é simbólico, é número. Também o número 666 também é o número. E para Jesus, para não deixar João e os demais e nós sem saber a resposta, ele mesmo diz assim, é o número de um homem. Bigari, filho de, quer dizer, um representante do Filho de Deus e o número exato. Às vezes, muito tem pregado até que é Ellen White é a besta. Mas a Bíblia está dizendo que é o nome do homem. O professor de teologia lá da igreja, né, da Assembleia, aquele Abraão Almeida, ele escreveu lá um livro com respeito à besta e disse que realmente ele teve a coragem de se expressar, que a Ellen White era besta e que o sábado era o sinal da besta. Ora, um professor de teologia falar tamanha coisa, se eu encontrasse com esse Abraão de Almeida, eu ia falar coisa que eu não quero falar aqui para ele. Eu ia falar para ele, pessoalmente dizendo quem ele de fato é. Para ele, pessoalmente. Falaria com todo amor, com todo carinho, falava para ele a verdade sem rodeio. Porque uma pessoa que estuda a palavra de Deus, para chegar ao ponto de dizer que o sábado é o sinal da besta, ele é muito mais besta do que a besta. Porque não é possível. Ele é mais besta do que a besta. Porque o instrumento da besta também, né? Além de ser besta, é mais instrumento da besta. Porque chegar e falar uma coisa dessa, que o sábado é o sinal da besta, e dizer que a senhora White é a besta, é muita falta de conhecimento da palavra de Deus, e sendo um teólogo, dá para entender que teologia ele passa para os demais da igreja, a ver muito inocente, vê que tem um renome, um nome, zela por isso fala. Não, quando você falar, está escrito. Por exemplo, olha o que diz Isaías aqui, 52 e também 53. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, como pasmam muitos à vista dele, pois seu aspecto estava muito desfigurado, se referindo a Jesus, mais do que o de outro qualquer, a sua aparência mais do que outro dos filhos dos homens. Continua, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação, faz a pergunta. E quem foi relevado
revelado o braço do Senhor? Outra pergunta. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus não foi tão bonito como às vezes algum pensa. Por que ele? Ele podia ser o homem mais bonito do mundo. E tem poder para ser isso. Mas ele não veio assim. Por quê? Porque as pessoas, principalmente as mulheradas, iam atrás dele pela beleza e não pela pessoa que ele é. Deus é tão misericordioso que ele faz as coisas tudo de acordo aquilo para o bem da humanidade. Jesus não era tão belo como a vez deveria ser, e ele é, mas ele veio como homem, como uma pessoa normal, e com uma pessoa que não desse essa presença tão bonita, porque a turma ia tudo atrás dele pela beleza que ele tinha. Ele nasceu já assim, para que aquele que seguisse por amor e não por interesse disto ou daquilo. Eu lembro que um pastor muito simpático, jovem, foi ele que me ordenou já, não vou citar o nome dele, mas alguém de alta sociedade, vendo aquele jovem muito bonito, aquele pastor bonito, ao cumprimentar disse: eu não aguento, minha colega também. E ele simplesmente disse assim: você está pensando que eu sou o quê? Eu sou ungido de Deus. Se você repetir, eu te disciplino todas as duas, tá bom? Nunca mais aquela jovem se atirou tanto assim. Será que hoje nós temos assim? Precisa pensar. Nós estamos brincando de ser adventista do sétimo dia. Brincadeira tem hora. Cristão é o cristão. Nós abusamos um pouco. Abusamos sim. Não resta dúvida. Mas precisamos pensar nessa verdade como de fato ela é. Quem tiver de se converter, vai se converter. Não resta dúvida. Procure falar a verdade do jeito que ele é. John White disse: se nós falássemos a verdade como Cristo realmente quer, ganharia muito mais alma do que estamos ganhando. Porque estamos comparando o mundo e a igreja tudo por igual. Lá não existe mais diferença. É baile dentro da igreja, é rock, é de tudo que você imaginar que do mundo tem, na igreja tem. Quando eu vi aquela cena que me passaram ontem, com respeito de toda a igreja se curvando em frente da cruz, aquilo me deu uma tristeza. Por isso a Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Que um adventista que se curva dentro da cruz é porque ele não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus e menos do Espírito. Você nem se fala. Porque se ele tivesse conhecimento, ele não ia se curvar, porque ele nem sabe por que a cruz na igreja. Ele nem sabe. Alguns sabem sim, porque são eles que trouxeram a cruz para a igreja. E são eles que fazem as mulheradas ordenadas, pastor, ancião e diaconisa. Que esse nome nem existe na Bíblia. Nem existe biblicamente. Ele acompanha o evangelismo do mundo. A Bíblia continua dizendo assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso.
Ou seja, aquele povo não deram realmente muita atenção para Jesus. Jesus diz assim: bem-aventurado aquele que não viram, mas creram. Eu não vi, mas eu creio. Você crê que de fato Jesus é o dono da minha vida e da sua e de todos? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele que nos criou. Deus deu toda a liberdade e Deus fez parte da criação do homem. Tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três fizeram parte da criação. Foi Ele que nos criou. Certamente diz a palavra de Deus, e Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Por minha culpa, por sua culpa, que acredita também em Jesus. Jesus teve todo esse sofrimento, todas as enfermidades ele sofreu por minha culpa. Tudo aquilo que eu ia passar, ele passou por mim. E tenho minhas consequências, devido ao meu pecado. Mas ele morreu pelo meu pecado e por todo aquele que nele crê. Mas ele foi ultrapassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz paz, traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todo o pecado recaiu sobre Jesus e ele sofreu. Os anjos queriam fazer o papel de Jesus, mas Jesus sabia que o anjo não ia suportar. Só mesmo Deus, só Ele mesmo poderia suportar, porque foi Ele que nos criou. E o anjo foi criado por Ele. Não tinha força, não tinha poder para fazer sofrer tudo que Jesus sofreu. Podia realmente se entregar. E o inimigo fez de tudo para derrubar Jesus. Mas ele, por amor a mim e a você, ele suportou calado. Agora eu, por nada, entrego. Pare e pense mais uma vez. Você usava um pau do qual matou alguém da sua família e saía exibindo ele por aí afora? Se Jesus diz tanto a Espírito como ao próprio dicionário, é um símbolo do sofrimento à cruz que Jesus sofreu entre dois ladrões. A cruz veio do paganismo, não é do cristianismo, é do paganismo. E você é pagão também, você conhece a Bíblia, você já ouviu falar, e agora foi. Olha, o nosso logotipo sempre foi e será eternamente as três trombetas, e nunca a cruz. A cruz é o símbolo do sofrimento de Jesus. É o único que vai ter cicatriz lá no céu, é Jesus. As feridas por causa de o amigo, que sou eu e todos aqueles que nele crê como amigo. Ele sofreu por minha causa. Diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, calado. Ele podia dar só uma olhadinha assim de leve, morreria todo mundo, morria na hora. Mas ele não fez isso por amor a mim e a você. Porque se ele fizesse isso, todo mundo ia servir a Jesus com medo e não por amor. E ele quer que sirva a ele por amor, reconhecer que ele é o dono da minha vida e da sua. Tudo que devemos fazer tudo por amor. Tudo sempre tem que ser por amor. Não para
está bajulando Jesus, que ele não precisa disso. Ele precisa da minha compreensão, entender que ele morreu por mim. Não existe outro meio, a não ser esse, a salvação através de Jesus. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Por minha culpa, Jesus foi ferido. E que ferida! Já imaginou colocar uma cruz na sua cabeça com aqueles espinhos e te bater assim? Que dor Jesus sofreu calado. Tudo por minha culpa. E a sua culpa que acredita também nele. Isso se de fato você acredita. Designarem-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Realmente ele não tinha nem aonde ser sepultado. Mas alguém se ofereceu para a sua sepultura. Jesus, o dono da vida, passou tudo por minha culpa e a sua. Não esteja assim exibindo muito a cruz, pois procure exaltar aquele que morreu na cruz. Aí sim, Jesus. Paulo nunca exaltou a cruz no lugar de Jesus, mas é sempre Jesus na cruz. A cruz de Jesus, ele fala. A cruz que Jesus morreu. E é escândalo para aqueles que... É uma loucura para aquele. A cruz de Jesus. Não é essa cruz que os homens fazem. E às vezes até xingando, pregando um prego ali, e às vezes se machucou, xingou, e você depois passa a idolatrar a cruz. O povo está idolatrando a cruz de um jeito tão grande que quem morreu na cruz já foi, não tem valor nenhum. É mais valorizado a cruz do que quem morreu na cruz de Jesus. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, e Jesus fez isso, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus, quando estava na cruz, disse: Pai, olha, no meio de tudo aquilo, se possível for, passa de mim ele cale, mas se não, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era que Jesus morresse na cruz pelos nossos pecados. E Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz. Tudo por minha culpa e por sua culpa. Dá para você entender, e eu? O que estou eu fazendo por Jesus? Ele, diz o versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus levou tudo sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte. Muitos. Deus dá para Jesus como parte do sofrimento dele. Ele morreu por essa multidão que é mesmo que areia. Deus dando para ele, por parte do sofrimento dele. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu.
Muitos, quantos realmente? Por exemplo, Pilatos teve a grande oportunidade de ali ser salvo. Ele reconheceu que de fato Jesus era inocente, que Jesus era o Filho de Deus, mas foi covarde, preferiu o cargo, que depois não teve mais, de que dizer o não diante da multidão, mas entregou aquele inocente na mão daqueles que queria a destruição. Os judeus não queriam Jesus como seu salvador, porque ele queria um rei que lutasse e vencesse, brigando, matando, tirando vida de meio mundo. Era isso que eles esperavam. Mas ele recebeu um rei do qual nasceu da manjedoura. E para eles era uma vergonha muito grande ter um rei, o rei dos judeus. É assim, irmãos e amigos, do qual Jesus sofreu tanto na cruz, por minha culpa e por sua culpa, se de fato você acredita que ele morreu por mim e por você. Pense, pare e pense no que Jesus tanto nos ama, o que Jesus realmente quer que eu e você realmente compreenda. Mais uma vez, eu fiquei muito triste ao ver aquela multidão de gente nos pés da cruz, adventista, sem saber o que tem por trás da cruz. O que tem por trás da cruz? Você poderia me explicar? Por favor, pare e pense, será que sua consciência já cauterizou de um jeito que não tem nada por trás dela? Eu sei que muitos sabem o que tem. Muitos sabem. Porque a igreja nunca foi inocente. E os líderes antigos escreveram sobre isso. Você pega aquele livro, vê se você encontra na internet lá, o livro Salvos e Perdidos, no capítulo 4. Leia lá o que está escrito. Leia o conflito do século, no capítulo 35, leia lá o que está falando. Se é para os adventistas ter cruz na igreja, leia lá. Você é adventista, você tem todo conhecimento, você está distribuindo o livro e não sabe o que você está distribuindo? Se alguém ler e perguntar para você, eu falei sobre a cruz para alguém, e uma irmã foi dar estudo, e disse para mim depois, 3 semanas depois, uma coisa assim, eu estava com o Verde junto, o Verde foi testemunha. Eu disse, irmão Inácio, o senhor tem razão do que o senhor está falando. Porque fui dar estudo, e a jovem perguntou para mim se eu era católico. E eu disse, não, eu sou adventista. Disse, mas vocês usam a cruz? E agora, como ficou aquela irmãzinha? Que resposta ela tinha para dar? Nenhuma. E eu disse, leia o livro Salvos e Perdidos, no capítulo 4. Leia o Conflito do Século, página, capítulo 35, e veja lá o que diz. Sobre os judeus, sobre os romanistas, e veja se a cruz é para colocar na igreja adventista do sétimo dia. Pode ser lá quem for, pode ser Bispo Macedo, Companhia Limitada, mas a gente sabe de onde essa turma veio e tudo. Sabemos de onde eles vieram. Você quer acompanhar também? E muitos estão acompanhando a igreja também, lá do Bispo Macedo. Muitos estão influenciados nisso daí também. Mas vão, no dia do juízo, vão responder muita gente boa, que a gente acha gente boa, entre aspas, vai responder, e vai responder muito caro, porque trouxe a inocência das pessoas, aproveitou a inocência de muitos para querer realmente iludir com as coisas que não existem. Devemos pensar antes de tomar essas atitudes. Senhor, diz Pedro, importa obedecer a Deus e não aos homens. Nós estamos obedecendo mais aos homens do que a Deus.
Pare e pense. É realmente muito triste o que a gente está vendo por aí. Muito, 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 muito mesmo. Mas é o cumprimento da profecia. Você lê aquele livro também, deixa eu ver se eu consigo me lembrar, meu Jesus. Ele é é um nome muito forte o livro, muito antigo. Naquele livro lá, você vai encontrar dois padres comentando, falando, e um dono, não sei das contas lá, que agora não me lembro. Ele lá fala muito bem claro, a melhor forma de unir as igrejas, tanto fez a Adventista, do sétimo dia, como as demais, igreja toda, é através da cruz. Através da cruz, todos nós estamos unidos no mesmo pacote, aonde nós, como adventistas do sétimo dia, temos toda a verdade para falar e não falamos, porque se covardamos de pregar essa mensagem como deve ser pregada, com amor, com carinho, mas tem que alertar o povo, porque naquele dia eles vão cobrar meu e dos senhores se não falar. Deus diz assim, que Ele quer homens que não se venda e não se compre, mas homens que chamam o pecado pelo nome. Isto é pecado. E acabou, o assunto liquidado, é pecado. E se eu procuro iludir as pessoas com isso, fazer como se diz assim, agora me foge o nome, sensacionalismo, né? Chamando a pessoa a ficar emocionado para levar uma coisa que está errada. Você faça com que as pessoas chorar, como eu apresentei para uma cliente minha, um hino que um conjunto estava cantando, e eu tenho que veio no zap para mim, e eu mostrando para aquela cliente que hino bonito, a lágrima dela começou a escorrer, mas pela beleza, o sentimento da música, que hino lindo, então eu conservo ele comigo, muito bonito, muito bonito, muito, mexe com o sentimento do coração, não com o corpo. É assim que você tem que fazer com que o povo chore, de ouvir essa verdade como de fato ela é. Não que o choro sem saber por que está chorando. A pessoa chega lá no pé da cruz. Ele, coitado, é inocente. Outros sabem. Muitos sabem. Porque vão lá. Muitos sabem. Ninguém é bobinho, não. Tá? Bobinho é você e outro. Mas essas pessoas que levam você lá na cruz, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe muito bem, porque ele não tem resposta para te falar por que a cruz na igreja. Ele não tem resposta. Biblicamente, não. Não existe apoio, e nem tão pouco no espírito de profecia. Você não vai encontrar apoio. Veja só, eu li sobre 3. Qual das 3 tinha que colocar? Já era dúvida. Aí o teólogo falou, eu li sobre 33. Então, qual a cruz que deve colocar, chefão? Qual a cruz que deve ser colocada? Então, precisa... Eu tenho muita experiência sobre a cruz. E eu não falo sem ter conhecimento daquilo que estou falando e, ao mesmo tempo, convicção do que eu estou falando. E tenho prova escrita do que eu estou falando, e tenho testemunho do qual dei no meio de todo mundo com respeito à cruz. E ainda tem gente viva daquela época, mais de 40 anos atrás, que a gente luta com respeito a isso. Não é da agora. Então, veja o que o amor de Cristo. Pregue Cristo na cruz, não a cruz em Cristo. Pregue Cristo na cruz, o sacrifício dele na cruz, porque ele morreu
por nossa culpa. Mas não procure exibir, exaltar a cruz, porque a cruz nada vai fazer por você. Quem faz é Cristo. Nada a cruz vai fazer por você. Quem faz é Cristo. Ele que sofreu. Ele que pagou. É como que fosse outra morte qualquer. Mas a morte dele está destinada justo para morrer numa cruz. Veja o que diz aqui Mateus, capítulo 27, versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador e este interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E de fato ele é o rei dos judeus. E é o nosso rei agora, né, de todos aqueles que nele crê. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Bom, White chama de muitos anciãos como, agora me foge o nome, agora, como cães que não ladram. Cães que não ladrem. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque o único justo é Jesus. Não existe um justo sequer. Por muito santo que queira ser, ele cai da parede e quebra. Porque hoje, em sonho, diz a mulher dele, de Pilatos, muito sofri por seu respeito, com respeito a Jesus. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Veja, aquele ladrão criminoso teve muito mais valor do que aquele que morreu por causa do meu pecado. Você está valorizando mais aquele instrumento do qual crucificou Jesus, de que Jesus que morreu na cruz. Precisa ter muito cuidado. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Ali estavam os judeus e os romanistas todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamava mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Mas Pilatos não era inocente. Ele quis dar uma de inocente. E muitos hoje, para pregar o evangelho, dá como uma de inocente, levando a cruz para o povo adorar a cruz.
meus irmãos, leia a Bíblia. Jesus é tão claro: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são ela mesmo que testifica de mim. Quando eu procuro examinar as Escrituras, vou descobrindo cada vez mais aonde estou certo e aonde estou errado. Você tem procurado ler a palavra de Deus para saber o que de fato você está fazendo? Ou você vai como Maria vai com as outras? Ah, fulano falou, então está falado. Não é Jesus falou, está falado. É o homem falou, está falado. Será que é isso que passa na sua cabecinha? Não. Procure, amigo, pensar mais um pouco na palavra de Deus. Pilato não era inocente e não morreu inocente. Morreu sabendo que deixou na mão do povo crucificar aquele do qual era o dono da sua própria vida, Jesus. Quando eu estiver perto, dê um toque para mim, chefona, porque o Inácio, se for, amanhece o dia e não para. E nós temos orado, né? Muito bem. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Judeus e romanistas ficaram todos responsáveis pelo sangue de Jesus. Não foi o adventista do sétimo dia que crucificou Jesus. E não é ele que deve realmente exaltar a arma do qual foi crucificado aquele que morreu por mim e pelos senhores. Exalte Cristo na cruz, e não a cruz em Cristo. Estão exaltando mais a cruz que Cristo, que o próprio Jesus. E uma cruz falsificada, porque isso não é a cruz de Cristo. Jesus já não deixou para que ninguém negociasse, fizesse. Já imaginou se tivesse a cruz de Cristo ainda hoje? Como seria o povo em idolatria? Todo mundo estava lá onde tivesse a cruz. E que multidão! Olha, se o povo estão fazendo sem saber que essa é a cruz de Cristo, imagine se soubesse que essa cruz é de Cristo. Não faça isso. Você está enganando, não assim porque você sabe o que está fazendo, mas você está enganando uma multidão de gente, levando aos pés da cruz. Levando aos pés da cruz. Leve aos pés de Cristo. A Bíblia não manda levar aos pés da cruz, aos pés de Cristo. E olhar não para a cruz, mas para Cristo. Foi Ele que morreu na cruz por mim e por você. Então, Pilatos lhe soltou Barrabás. E, após haver açoitado a Jesus, quer dizer, ainda não estava conformado com o que ia fazer, ainda açoitaram Jesus e entregou-o para ser crucificado. Perguntei: Pilatos era inocente? Não. Nunca foi e nunca será inocente, terá por inocente. Naquele dia, vai responder pela grande oportunidade que teve. Você, meu irmão, minha irmã, não importa que sociedade você é, não importa que posição você tem na igreja, você parou para pensar o que você está fazendo? Você tem procurado pedir a orientação de Deus quando lê a palavra de Deus? Para que você fale aquilo que diz, assim diz o Senhor, não assim os meus pensamentos, não assim o meu querer. Eu dou graças a Deus porque na minha igreja não colocaram cruz. Pelo menos essa semana não colocaram a cruz lá. Eu fiquei muito contente. Eu estou acompanhando a Semana do Calvário na minha igreja e eu vou dizer para os irmãos e amigos que o pastor Wilson Guimarães está sendo um instrumento de Deus na mão do Espírito de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho notado tudo e tenho visto a firmeza
de este servo de Deus, pregando com muita autoridade a palavra de Deus. Tem sido uma bênção a mensagem que ele tem trazido para a igreja lá de Vila Carrão, do qual eu sou membro. Parabéns, meu pastor, parabéns àqueles que estão fazendo esse trabalho com esse amor, com esse carinho, e com autoridade e com firmeza, não com aquele barulho todo, com aquele, sei lá, fazendo a turma. Não. Ele realmente tem sido muito firme naquilo que tem falado, consciente do que está falando. E eu tenho admirado o meu pastor, não tinha tanto conhecimento com ele, conhecia ele, porque já tem pregado em muitas igrejas que ele passou, e por ele ser departamental, mas nunca tinha acompanhado uma semana como estou acompanhando com aquele pastor. Parabéns, que Deus possa usar ele mais e mais, e também usar toda a liderança da nossa igreja, e cada um tenha a consciência do que está fazendo diante de Deus. Cada um tenha consciência. Quando alguém lhe perguntar por que você está levando as pessoas para se ajoelhar diante da cruz, veja a responsabilidade que você tem diante de Deus. Você sabe o que tem por trás. Você sabe, você não é inocente. E eles, alguns sabem, vão lá na frente para acompanhar, mas eles sabem, como você sabe. Mas muitos vão sem saber o que está fazendo. Vai simplesmente pela multidão, pelas emoções. Que Deus possa nos abençoar, que possamos estar firmes aos pés de Jesus, e que naquele dia possamos, pela misericórdia de Deus, dizer: este é o Deus do qual nós aguardamos. Vamos ouvir o hino. Que Deus abençoe a cada um aonde você estiver. Aceite Jesus como seu único Salvador. Mas eu lhe peço uma coisa: examine as Escrituras, para que você não seja enganado por aqueles que você acha que está falando a verdade, que está te levando à verdade, mas, no entanto, está te iludindo a você ajoelhar nos pés da cruz. Ajoelhe nos pés de Jesus. Vamos ouvir o hino, com esse hino aí maravilhoso. Quando no Calvário contemplo Salvador, em grande agonia, por mim vil pecador, sinto-me cativo e meu coração queda-se humilhado ante o excelso dom. Pai, me abandonaste, Cristo então bradou, coração partido, sua vida entregou, para que seu filho não clamasse em
Amém. É muito bom. Os senhores acabaram de ouvir esse hino falando com respeito ao sacrifício de Jesus. Que eu e você coloque na mente isto, a mensagem, as músicas sacras, não aqueles tico-tico no fubá, mas música sacra que lhe leve mais perto de Jesus. Leia as Escrituras, examinai as Escrituras, porque vós cuidate nela, a vida eterna, e são ela mesmo que justifica de mim. Muito obrigado às emissoras por nos dar essa oportunidade de transmitir o nosso programa para o mundo afora. Que Deus abençoe a cada um particular. Querido e glorioso Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esses momentos do qual passamos juntos aqui, meditando na Tua Palavra. Que a mesma possa nos transformar, a nossa mente e nossos corações, em verdadeiros cristãos. Perdoa nossos pecados, aceita com coragem Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.